Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Se inscreva no canal do YouTube, né? Nos segue também no Instagram, nos segue também no Facebook, tá? Vamos para a palavra de Deus, nós estamos falando aqui a respeito do capítulo 6, né? Falamos a respeito da questão da imoralidade da igreja, dentro da igreja, né? E também do verso 1 até o verso 11, e agora do verso 12 até o verso 20, nós estamos no 14, nós estamos falando sobre o nosso corpo é santuário de Deus, tá bom? Vamos para o versículo 14, diz assim: Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará, a nós pelo seu poder, né? Eu olho aqui o verso 14, a ressurreição do nosso Senhor suporta a ideia que o corpo humano também pertence a Deus. Não só a alma, não só o espírito, porque este também participará da ressurreição física dos cristãos. Então Deus, ele não tem apenas a alma e o espírito, tá? Mas Deus também tem o corpo. Então Deus não fez algo para ser comercializado. Então nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar, nós devemos realmente não dar os nossos corpos a qualquer coisa que foge a vontade de Deus, que sai da vontade de Deus, né? E por isso, então Deus está falando sobre a pureza, sobre a questão da santidade, né? E nós devemos, isso é muito sério, tá bom? Verso 14 diz assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Membro de Cristo. E falo em membros não de uma meretriz, né? Não por certo. Então, o que ele está dizendo? O nosso corpo, ele pertence a Deus, né? Nós não podemos dar o nosso corpo à prostituição, adultério, né? A fornicação, a homossexualismo. Deus não fez, Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus fez homem mesmo e mulher, tá bom? Deus não fez três, tá? Deus não fez essa ideologia que hoje está. E Paulo está falando sobre isso sem medo, sem nada. E a gente precisa saber disso, tá? E a igreja precisa se posicionar. Não brigar com os outros, não discutir com as pessoas, mas pregar a verdade. A palavra de Deus é regra, fé e prática. Então nós temos que ter isso. Inclusive a igreja precisa ter isso no estatuto dela, né? Às vezes tem tantos estatutos aí que estão caducando, que não tem uma série de coisas que amanhã ou depois a igreja precisa, a igreja local, obviamente, tá bom? Ela precisa ser sujeita a essas coisas, porque não está no estatuto dela. Porque uma vez que você faz o estatuto, né, interno ali, tem as restrições daquilo que pode e que não pode, biblicamente falando, tá bom? Então a gente precisa ter isso, tá? Fica uma dica aí para os pastores, tá bom? Vamos, verso 16. Não sabeis que o que ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Então, tudo aquilo que você faz fora da vontade de Deus, como seu corpo, você está assinando aquilo ali como se fosse a verdade. Ah, mas é temporário, mas ali você deu realmente validade para aquilo ali. E às vezes a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tudo aquilo que foge, tudo aquilo que sai da santidade de Deus, aquilo ali se torna uma lei
e também se torna também uma maldição na nossa vida também. E a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Verso de número 17. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, Deus, ele não se mistura. Deus, ele não se mistura com aquilo que é imundo, aquilo que é sujo, aquilo que não glorifica ele, aquilo que não exalta ele, tá? E o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e isso é o pensamento de Deus, isso Paulo não falou dele mesmo, mas Paulo falou pelo Espírito, né? Inspirado por Deus ali, e é isso que a gente precisa entender, tá bom? Verso 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha para você ver. Então nós vamos falar sobre isso amanhã aqui, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. E que possamos, ó Deus, entender aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.